Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que esteja quente onde vocês estão. Tá entendendo? Eu digo que eu sou carioca raiz, entendeu? Para mim, abaixo de 26 já tá frio. Bem na verdade, abaixo de 30 já tá frio. Hoje tá 18. Mas não tá um 18 normal, não. Tá um 18 mais frio que o habitual, entendeu? Eu não sei se está pouco úmido, muito úmido, não sei o que é, entendeu? Mas tá um frio, muito frio hoje. Entendeu? E aí nessas horas eu fico pensando, né? E os meus irmãos que vivem na rua? Como é que vai ficar a vida deles? Né? Porque tá frio para mim, tá muito pior para eles, né? Já pensaram nisso? Porque é muito fácil eu dizer assim, tá frio, aqui tá frio, mas eu tô em casa, né? Já tô coberto, tô protegido, é mais fácil, né? Fico pensando como é que fica o meu irmão que não tá coberto, não tá protegido, né? Oi, Thaís, boa noite, paz e bem. Tudo tranquilo, Thaís? Que bom te ver aqui. Né? Eu estava reclamando aqui, Thaís, que eu, como bom carioca, eu gosto de temperatura alta. E hoje está frio. Está muito frio. Né? Está muito frio para mim. Estou até aquecendo assim com a mãozinha. Eu vim do trabalho para casa, eu pus até o capote assim para cobrir o rosto. Tanto frio que estava. Agora aqui dentro do meu quarto, com janela fechada, né? Eu tô assim só com uma camisa de manga comprida, assim, né? Ruim para a saúde, concordo. E eu, então, para nós que temos asma, né? Eu, outras pessoas que têm asma, quando a gente pega um tempo desse é difícil, né? Então, a correria danada. Daqui a pouco a gente vai começar, né, com a leitura do Evangelho. E essa leitura é interessante porque ela tem dois momentos. A gente vai ver isso melhor. Eu estava pensando, sabe, Thaís, como é que vai ficar a vida do povo de rua? É o povo que está em situação de rua, né? E eu fico pensando, porque a gente põe um cobertor, a gente toma uma bebida quente, se aquece, né? Mas as pessoas que estão lá na rua, como é que elas vão fazer? Né? E pensar que tem cidades que estão muito mais frias que o Rio. Né? São situações até que a gente tem que dizer que são emergências, né? São emergências. Nessas horas eu acho que a gente deve se preocupar com as pessoas, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo?
Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas. De quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo, os filhos são livres. Mas para que não escandalize essa gente, vai para o mar, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Thaís fez um comentário. Muito complicado, paizão. Temos que nos preocupar. Ela está falando a respeito da situação da população de rua nessa onda de frio. Também, enquanto eu estava lendo, minha cunhada querida Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha, paz e bem. Né? Gracinha, Vitória está muito frio, que aqui no Rio está um frio de doer. Essa leitura é muito interessante e ela tem uma reflexão muito profunda a ser feita. E eu, como sou um homem absolutamente justo e transparente, eu quero agradecer ao padre Hermes Fonseca, porque hoje de manhã ele tem me mandado uns áudios com uma reflexão sobre o Evangelho, que eu habitualmente só ouço depois da live. Mas hoje, casualmente, eu ouvi de manhã cedo, logo que eu acordei às 4h40 da manhã. E aí foi muito interessante, porque a gente tem sempre uma outra questão quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia. E essas questões, algumas delas, ele me respondeu. O que é natural, porque ele é um biblista. Eu sou uma pessoa que leio muito, estudo a Bíblia, mas não estou no nível dele. Né? E aí, ele me trouxe algumas coisas que eu acho muito importantes. Né? E eu quero escolher, fazer um recorte na interpretação. Né? Boa noite, cunhado. Sim, o frio aqui também, que começou hoje pela manhã. Tá igualzinho aqui. Ontem, meia-noite, começou a chover. Né? E frio o tempo todo. Né? É claro que quando a gente faz uma interpretação da Bíblia, a gente tem que fazer um recorte. Porque senão eu vou gastar aqui a noite inteira nesse pedaço. Ainda mais porque tem coisas da primeira leitura que eu teria que trazer para cá, e aí mesmo fica mais complicado ainda. Então vou ter que fazer um recorte. E esse recorte, para mim, ele é um recorte importante. E eu quero lembrar vocês que a gente tem que trazer a palavra de Deus para iluminar a nossa vida. Né? Se você vai aqui na primeira leitura, você vê um texto de Deuteronômio, né, que Moisés fala ao povo, né, e questiona o povo. Né? E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? E aí fala sobre o que o Senhor teu Deus pede. E ele fala uma série de coisas. Mas algumas coisas eu quero trazer para a nossa reflexão. Né?
porque o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores. É um Deus grande que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Então, observem bem. Na primeira leitura, como manifestação do Deus tremendo, do Deus grande, do Senhor dos senhores, ele faz algumas observações. Primeiro, ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele não faz um julgamento, uma qualificação de pessoas. Ele não vai dizer, por exemplo, que o Bernardo é melhor que o Chiquinho porque o Bernardo tem barba e o Chiquinho não tem barba, ou que o Bernardo é melhor que a Gracinha ou que a Thaís porque o Bernardo é homem e elas são mulheres, ou porque o Bernardo mora em Laranjeiras e a Gracinha mora em Vitória. Ele não faz acepção. Ele não faz diferenciação das pessoas. Mas ele faz uma observação. O Senhor faz justiça ao órfão e à viúva. Ama o estrangeiro e lhe dá alimento e roupa. Porque a Bíblia, no caso Moisés, quando está falando, fala sobre o órfão, a viúva e o estrangeiro. Se vocês olharem no Antigo Testamento e verem essas três pessoas, o órfão, a viúva e o estrangeiro, vocês verão que são as classes mais destituídas, as pessoas mais excluídas, as pessoas mais marginalizadas, as pessoas com maior vulnerabilidade social, ou seja, era a raspa do tacho, Chegou aqui a Deia Vila Verde. Andréia, você? Boa noite, paz e bem. Sabe, nós estamos falando daqueles que são os desprezados. Hoje em dia, o órfão, a viúva e o estrangeiro são outros. É a população de rua. É o imigrante, é o refugiado, é o indígena. São aqueles que estão à margem da sociedade. Mas aqui é muito importante, porque esse Deus, que é um poderoso, o Senhor dos senhores, aquele que não faz acepção de pessoas, protege o órfão, a viúva e o estrangeiro. Inclusive, ao estrangeiro dá roupa e alimento, porque não raro estrangeiros naquela época poderiam passar situações extremamente limitadas. Bernardo, o que tem a ver isso com o Evangelho? Parece que não tem nada a ver, Mas guardem isso, que no Antigo Testamento, o livro do Deuteronômio, a segunda lei, a releitura da lei de Moisés, é um livro de justiça. E a justiça divina se manifesta na humanidade na forma de justiça social. Social. Não adianta reclamarem. A gente está coberto de textos onde isso se apresenta. E aí, eu vou dar um pulinho e voltar aqui ao Evangelho. E é muito interessante porque Jesus faz um anúncio, pela segunda vez em Mateus ele anuncia a paixão, as pessoas ficam tristes. Observa que aqui, mais uma vez, o ato da morte de Jesus é colocado de forma externa. Não há um plano de Deus a morte de Jesus. Quem fica ensinando que Jesus tinha que morrer para salvar a humanidade, entendeu? Está ensinando
algo extremamente perigoso. Porque se Deus exige a morte de seu filho para salvar a humanidade, Deus é mau. E nós sabemos que Deus é o supremo bem, que nele não há mal nenhum. Está entendendo? Então existe um cuidado nessa interpretação. A morte de Jesus não foi exigida por Deus Pai para a salvação de nós. A morte de Jesus foi uma consequência da extrema adesão de Jesus ao plano de salvação que nós temos. Mas logo que ele chega em Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximam-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? E aqui é muito interessante, porque a gente tem que aprender, né, que o meu personagem novo, Luizinho Literal, ele comete esse erro toda hora. Às vezes, para entender o que está sendo dito na Bíblia, é preciso um conhecimento que está fora da Bíblia. Um conhecimento sociológico, um conhecimento filosófico, histórico, cultural daquela época. É necessário, às vezes, fazer uma crítica do texto a partir de um dado histórico. Por que eu estou falando isso? Que raio do imposto do templo é esse? Ah, Bernardo, é o dízimo da igreja, está dizendo o Luizinho Literal aqui. Não, Luizinho Literal, não é o dízimo da igreja, não inventa besteira. Tem que falar com ele assim, porque senão ele não entende. Vamos compreender. Israel, naquela época, vivia uma teocracia. Ele não vivia uma democracia, ele vivia uma teocracia, um governo baseado, vamos dizer, numa ideia de Deus. E observem que eu falei numa ideia de Deus. Talvez até fosse melhor eu falar que era um governo baseado numa caricatura de Deus. E eu vou explicar por quê. Não havia constituição em Israel. Não havia. A lei civil era a lei religiosa. Não havia uma separação entre o Estado e a religião. Na verdade, se você não professasse a fé judaica, você já estava mal visto. O pagão já era mal visto, o estrangeiro já era mal visto. Notaram alguma coisa? O que eu falei? O estrangeiro era mal visto. Mas lá no Deuteronômio não diz que Deus ama o estrangeiro? Calma, espera que piora. Então, o templo se torna a grande sede daquele lugar. É a sede administrativa. É a sede do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário e do poder religioso. O templo era, por assim dizer, a prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o Tribunal do Júri, as subprefeituras e o Vaticano. Era tudo junto. Já viram o problema disso? Quando você mistura tudo, você está à beira de uma injustiça. Por exemplo, se você não segue aquela religião, você vai ter que seguir as regras daquela religião, senão você não é só um pecador, mas você é um criminoso. Então eu estou dizendo que apenas uma religião é válida nesse país. Mas Deus não faz acepção de pessoas. E caramba, Bernardo, então a gente já viu que Deus ama o estrangeiro pero no mucho, que tem acepção de pessoas. Então já tem dois problemas. Mas piora. Por quê? Ora, como é que esse sistema funciona? Cobrando imposto. E aí é complicado, porque você misturou agora o que é a religião com o que é o mundo civil. Então, o imposto é para a fé
ou é para fazer o calçamento da rua? O imposto é para manter a cidade limpa ou é para manter o templo, a atividade religiosa funcionando? Não sei, virou uma bagunça. E aí você vai virar para mim e dizer assim, bom, Deus não faz acepção de pessoas. Então, todo mundo paga imposto. A justiça é essa. Vai ter que todo mundo pagar imposto. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos pensar assim. O órfão tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. O órfão é pobre. Às vezes até miserável. Mas ele vai ter que pagar imposto, porque é justiça, é justo. Tratar todo mundo igual. E a viúva não tem emprego, não tem fonte de renda, também não tem dinheiro, mas tem que pagar imposto, porque trata todo mundo igual. Deus não faz acepção, se um paga, todos pagam. Então, pode pôr o dinheirinho aqui na mão. Verdade. Como o marceneiro paga, o pedreiro paga, o comerciante paga. E o mestre da lei, Bernardo? Porque o mestre da lei ganha muito dinheiro, né? Ele paga imposto, né? Não paga não, é isento. Hã? Mas ele ganha mais que os outros e ele é isento? Sim, ele é isento, porque ele é um funcionário do Estado. Ele trabalha para essa coisa que se tornou o templo. E o rabino? O rabino é uma pessoa, uma pessoa da religião, um professor da religião. Como é que você vai cobrar dele? E o sacerdote? Ele cuida da fé das pessoas, como é que você vai cobrar dele? E o rei e a família do rei? Tá querendo ir pro calabouço, né? Onde já se viu o rei pagar alguma coisa? Notaram o grande injustiça que isso se torna? Aqueles que ganham pouco ou nada precisam pagar o imposto. Mas a classe mais alta, a classe dominante de Israel, não pagava imposto. Aqueles que mais ganhavam não pagavam imposto. Ou seja, quem tem pouco paga, quem tem muito não paga. Pessoal, isso está errado. Deus não faz acepção de pessoas. É o Deus que protege o órfão e a viúva, que ama o estrangeiro, que lhe dá roupa e comida. Isso é o desejo de Deus, não é aquilo que está ocorrendo em Israel. E pior, Jesus era chamado de rabino. Então, era natural que ele não pagasse o imposto, porque ele é um rabi, um rabune, um chefe, um mestre da lei. Todo mundo achava que ele não pagaria o imposto. Mas, ora, se Jesus fala de justiça, se Jesus fala de dar os bens aos pobres, se Jesus diz que felizes os pobres porque deles é o reino dos céus, como é que ele não paga o imposto? Vejam, se Jesus pagar o imposto, é um absurdo, porque ele é rabino. Mas se ele não paga, é um absurdo, porque ele está se juntando ao que está errado, ao escândalo. E olha que coisa interessante, porque não perguntam a Jesus. Os cobradores do imposto do templo não eram doidos de perguntar ao Jesus, porque Jesus ia dar uma resposta para eles. Então o que eles fazem? Vão lá e pegam Pedro para perguntar. Sabe, outro dia eu estava vendo umas coisas assim, está virando moda, né? Esses digital influencer, né?
Ah, Bernardo, você não é influenciador digital, não? Não, não sou, não. Sou, não. Ai, Bernardo, você é missionário digital? Também não. Eu faço live para falar para vocês do Evangelho. Não me põe um rótulo desses, não, que eu quero distância desse povo. Tá? Tem uns influenciadores digitais que agora fazem assim, eles pegam umas pessoas despreparadas com uma pergunta capciosa para envolver eles. E aí depois ridicularizam essas pessoas e quase sempre ridicularizam os grupos que essas pessoas participam para provar um ponto de vista deles. Viraram para Pedro e perguntaram, vosso mestre não paga o imposto? Pedro estava acostumado a pagar imposto porque Pedro era pobre. Pedro era um pescador, um homem pobre. Né? Então, ele responde com a vivência dele. Sim, o mestre paga. Mas ao falar isso, ele está comprometendo Jesus. Não, Pedro não queria atrair a confiança de Jesus, mas ele também é uma pessoa que vive dentro de uma cultura. É necessário a gente entender que as pessoas relatam as coisas dentro da visão de vida delas. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a nossa interpretação ela pode cair em uma visão distorcida da fé. Pedro aqui não quis passar rasteira em Jesus, mas ele falou da experiência dele. Não, eu pago, então o mestre deve pagar também. Sim, paga. E aí é genial, porque Jesus vira para ele e mostra o seguinte. Os reis cobram de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, óbvio. Dos filhos eles não cobram, não. É só pobre que paga imposto, Jesus. Jesus, ao fazer essa resposta, ao fazer essa pergunta e receber a resposta, Jesus denuncia o erro do mundo. Sabe, de certa forma, é mais ou menos o que a gente vive hoje no Brasil. As pessoas que ganham uma quantidade absurda de dinheiro pagam uma merreca de imposto. Enquanto aqueles que ganham pouco, como eu, proporcionalmente pagam mais imposto que os ricos. E as pessoas que ganham menos que eu, proporcionalmente pagam mais do que eu. Ou seja, nós invertemos a justiça divina. A justiça divina é que os grandes sejam cobrados para que os pequenos sejam assistidos. O estrangeiro, o órfão e a viúva, que são os desprotegidos, os desguarnecidos, recebiam os dons de Deus. E isso está no Deuteronômio. Ao estrangeiro o Senhor dá alimento e roupa, isso está no Deuteronômio. A justiça é dar àqueles que são pobres. Deuteronômio, se eu não me engano, 15:11. Sempre haverá pobres entre vós, por isso eu vos ordeno abrir a mão. Quer dizer, assistir, cuidai do seu irmão pobre. E se você acha que isso não é suficiente, vá lá no primeiro versículo desse mesmo capítulo, não haverá pobres entre vós, porque a terra que vos dei é terra de herança. Na cabeça do Antigo Testamento, se houvesse um pobre, ele deveria receber a forma de se sustentar. Na verdade, qualquer acúmulo de bens, vamos dizer, acúmulo maciço, acúmulo grande de bens, numa situação de escassez, era, na visão da igreja, lá no Antigo Testamento já, um pecado. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele diz que dentro da visão da igreja, a superabundância de bens, na realidade da escassez, é pecado. E cita um dos pais da igreja, dizendo que o pão que sobra na tua despensa você roubou do faminto.
O termo que ele usa é esse, roubou. Aquele pão que sobra na tua mesa, você devia ter dado ao faminto, você não deu porque você roubou dele. Em Provérbios, está dito que quem dá ao pobre empresta a Deus. Você dá ao pobre, você está emprestando a Deus. Então, quando você estrutura uma sociedade onde os ricos não pagam imposto, como era Israel, e os pobres pagam, você está falhando com a justiça divina. Se você está falhando com a justiça humana, eu não sei. Eu acho que está, porque eu penso que o direito natural, a estrutura natural que nós pensamos é subordinado ao direito divino, à justiça divina. Mas eu sou um homem de uma visão muito religiosa. Pode ser que alguém que seja ateu discorde de mim, eu entendo. Mas na minha visão, a justiça divina é a justiça que não faz acepção de pessoas. A justiça divina é aquela que protege o órfão, a viúva e o estrangeiro. Oi, Cadu, boa noite, paz e bem. A justiça divina age no sentido de socorrer mais os que precisam de mais, socorrer muito mais os que precisam de muito mais e cobrar daqueles que têm em excesso. É por isso que, por fim, como é que Jesus fala? Jesus denuncia, se cobra imposto do estranho, está errado. Mas observem bem, como é que ele faz para sair dessa sinuca de bico? Ora, eles não têm uma bolsa comum? Não existia ali, de alguma forma, o dinheiro que de algum jeito chegava para Jesus, ele punha na bolsa comum, que, aliás, era guardada por Judas Iscariotes. Jesus podia ter dito: Pedro, pega uma moeda na bolsa comum e dá para pagar esse imposto. Mas, ao fazer isso, Jesus está legitimando que se tire dos mais pobres para pagar o imposto que os ricos não pagam. Então ele vira e fala assim: Pedro, vai lá, pesca um peixe. Primeiro peixe que você pescar vai ter moeda na boca dele. Pega essa moeda e paga o imposto. Por mim e por ti. Ao fazer isso, Jesus está mostrando que, nesse caso, quem pagou o imposto foi Deus. É uma manifestação divina. É uma manifestação que não se deve tirar da comunidade pobre para dar o imposto aos ricos. Então, vamos entender isso. Por quê? Porque é necessário que nós usemos o dinheiro do mundo, o dinheiro que passa, para produzir e conseguir os bens que não passam. Que a justiça que nossa sociedade deve se basear é a justiça onde quem não tem, recebe. Quem tem pouco, paga pouco. Quem tem muito, paga muito. E quem tem demais, tem que pagar muito mais. Para quê? Para que socorramos aqueles que precisam ser socorridos. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta que eu fale isso, mas é o que está literalmente na Sagrada Escritura. Sem nenhuma manipulação, sem nenhuma instrumentalização, sem nenhuma joguinho de palavras. E é isso que eu chamo vocês a pensarem hoje. Amém? Essa foi a reflexão de hoje. Que horas são? 8h05. Deus me livre. Deixa eu fazer uma observação para vocês, que é uma observação interessante. A questão econômica é uma questão muito grave, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E o sistema econômico, ele gera desigualdade, ele gera injustiça. É por isso que, algum tempo atrás, o Papa Francisco reuniu jovens economistas do mundo inteiro em Assis. E ele queria jovens economistas porque ele queria uma nova economia. Uma economia que fosse baseada não no lucro, não na propriedade, não no acúmulo de dinheiro, não no acúmulo exacerbado de bens, mas uma economia centrada na pessoa humana, na dignidade da pessoa humana. E ele chamou esse encontro de Economia de Francisco. Fez um joguinho, né, de Francisco de Assis, a reunião foi em Assis com Francisco, o Papa Francisco. É interessante que aqui no Brasil, os brasileiros renomearam isso. Chamaram de Economia de Clara e Francisco, porque lembram que Clara de Assis ajudou muito Francisco. E hoje é dia de Santa Clara de Assis, né? Vamos fazer essa lembrança. Bom, eu vou terminar agora, né, deixando a minha bênção e marcando o encontro com vocês amanhã, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.